maravilhoso, temperatura alta. Vamos ver aqui se está com a gente. Aqui, só comprovando, cá estou eu. Então é isso, Dr. Maia já está por aqui, então vamos fazer esse contato, né? Vamos conversar com ele. Que manhã linda, né? Tá uma temperatura alta, mas essa capa de nuvens aí não deixa a gente sentir muito calorão, né? Isso é muito bom. Vamos esperar aqui o contato pelo Messenger. Vamos ver, estou esperando. Então, estamos com problemas aqui. Vamos ver exatamente o que aconteceu. Vamos ver. Peraí. Tivemos problemas aqui. Vai entender o que aconteceu, né? Esperar o Dr. Maia me ligar de novo aqui, normal. Vamos lá. Vamos ver se agora dá tranquilo, né? Se tá tudo certinho dessa vez. Bom dia. Bom dia, Dr. Maia. Tudo bem? Tudo certinho? Bom dia. Como estás? Tô aqui, né? Como Deus quer. Minha avó que respondia sempre assim. Como está a observadora? Só observo. Exato. Essa é a posição-chave, né? Uma observação, porque o que acontece dentro acontece fora, né? Pois tem uma música, Dr. Maia, que o senhor deve conhecer também, que é aquela música Carolina, que ficava na janela, sabe? Olhando. Ficava na janela olhando. E eu tenho a impressão que uma boa parte da vida da gente se passa assim, né? Tu fica ali na janela só olhando, só olhando. De vez em quando tu dá um pitaco, às vezes tu vai lá buscar um cafezinho e tal, mas tu tá na janela. Só olhando. E a gente vê o mundo que existe para nós, é o mundo que existe dentro de nós, né? Então há uma relação nítida entre o que acontece conosco e o que acontece fora. Mas a maioria das vezes a gente observa o mundo como se ele fosse independente de nós, né? E de certa forma, ideal como gostaríamos que fosse. Então a gente fica assim sempre muito preocupado e até angustiado, ansioso e deprimido porque o mundo não é aquilo que a gente gostaria. Não é mesmo? E esquecemos que o mundo externo, o mundo que a gente vive, é o dentro de nós projetado lá fora, né? Há uma relação constante entre o que eu sou e o que eu vejo que o mundo é. Mas isso é uma coisa simples de dizer, mas muito difícil de eu entender que tudo tem que ver comigo e ao mesmo tempo tem que ver com o que está lá fora, né? Claro que sim, né? Até porque você sabe que a filosofia Ona, ela tem 7 princípios, que é tipo assim, né? É por onde tu tem que mais ou menos te balizar. E é interessante que um dos princípios justamente fala nessa correria, que é aquilo que tu vê, aquilo que tu pensa, o mundo é aquilo que você pensa que ele é. Então, se tu acha, por exemplo, que o mundo é muito perigoso, que o mundo é muito cheio de gente falsa, que o mundo não sei o que, bababá, é o que tu vai encontrar. Porque tu tá focado para isso. Daí tu acaba encontrando realmente pessoas fofoqueiras, pessoas falsas. Tu vai encontrar pessoas traidoras, tu vai encontrar um mundo perverso, um mundo ruim. Se é o tipo do mundo que eu penso que ele é, né? Então, se nós levantamos a hipótese de um observador, ele ficaria entre os dois mundos. O mundo interno meu, que acha que o mundo externo é perigoso, e gradativamente, na linha do observador, eu vou começar a entender, mas vem cá, se eu acho que o mundo externo é tão perigoso,
por da onde será que surge o perigo do mundo externo? Será que tem que ver alguma coisa comigo na maneira de ver o mundo perigoso? Então o observador começa a ficar numa zona intermediária, onde eu peso, é uma balança pendular, onde eu peso as duas posições. Porque a maioria de nós parte do princípio do que o que eu penso do mundo é o mundo. Então, como tu disse, se eu penso que porque eu vivi perigos e fui ameaçado na minha infância, tive sérios problemas, eu vejo o mundo de uma forma. E à medida que eu me dou conta que o mundo que eu vejo é uma projeção do meu mundo interno e ele passa a ser real lá fora, porque eu encontro tudo que eu imagino lá, eu estou sempre numa posição e noutra. Agora, se eu desenvolvo o que nós chamamos de observador, eu começo a ter uma capacidade maior de percepção. Por exemplo, aquela lei de Murphy, né? Está tudo dando errado, então pode ter certeza que vai aumentar o erro, vai dar tudo errado. Não vai dar certo, não tem jeito. Então, qual é o jeito? O jeito é levantar hipóteses as mais variadas para ver se eu consigo desenvolver uma contra-lei de Murphy no sentido de eu entender que tudo pode dar errado, mas que se eu for sofisticado na visão de como trabalhar os erros ou as possibilidades de erro, eu talvez tenha algum acerto. Aí entra o observador de novo, né? Quer dizer, é tentar desenvolver isso, né? Exato, eu sei que tudo dá, a tendência é tudo que eu penso e o que eu acho ou o que eu vejo no mundo é errado, é problemático, não está certo, deveria ser assim, deveria ser assim. Então, qual é a maneira que eu tenho? É entender que essa complexidade ela é constante na relação minha com o mundo e com os outros. E aí, de novo, um observador interno para mim conseguir, dentro da lei de Murphy, de tudo dar errado sempre, eu consegui algum tipo de certeza e manipular essa realidade que tem dois lados. Só que é bonito falar, né? Mas na Nossa, prática... a tese geralmente é perfeita, né? O dia a dia que é uma loucura, né? Mas isso me lembrou um pouquinho do Walt Disney. O Walt Disney, quando ele elaborou aqueles dois personagens, por exemplo, o Pato Donald e o Gastão, ele meio que exemplificou isso, né? Sim, O Gastão é um cara que não tá nem aí só acontece coisa boa com ele. E tu levantando, se nós formos para o lado do filme Divertidamente, a gente vê que é uma escola de como lidar com emoções, né? Sim. Então as emoções ali são colocadas bem nitidamente, como principalmente a alegria e a tristeza, que é o que nos habita o tempo todo. E as nuances que se vê é que a alegria e a tristeza, de certa forma, são emoções misturadas. As emoções, todas elas, são absolutamente capazes de misturas as mais sofisticadas. Então, realmente, aparece no filme um si mesmo ou uma estrutura de personalidade que sou eu me observando cada vez mais em um sentimento de ser. Aí eu começo a entender as emoções. Então, as emoções principais, elas são basicamente a alegria, a tristeza, a ansiedade, a raiva, a cobiça, o tédio, e por aí elas se misturam e cada vez nós podemos sofisticar mais com outros nomes de emoções que são paralelas ou misturadas com elas. Então, onde é que fica o observador? É naquele lugar onde no filme começa a aparecer o si mesmo. Quer dizer, uma posição interna onde eu sou capaz de manipular as minhas emoções, porque é elas que dão a capacidade de eu sentir o mundo através de uma posição bem mais sofisticada que é o pensamento, né? Pensamento e emoções geralmente não andam muito bem juntas, mas o pensamento seria a capacidade de metabolizar
de uma forma mais sofisticada as emoções que me habitam. Eu vi que tu estava falando de dificuldades dos médicos, né, de tristeza, depressão e tudo É mais. uma Realmente, pesquisa que foi feita, até porque setembro, agora é setembro, não me lembro, é amarelo, né? E eles estão preocupados com a questão de agora não me lembro mais a porcentagem, mas de médicos que estariam apresentando transtornos mentais, algum tipo, né? Tipo assim, deixa eu ver onde é que está o assunto aqui, que eu já fechei. Mas é uma pesquisa. é uma 40% dos pesquisa, eu médicos, vi. 40% dos médicos no Brasil sofrem com algum tipo de transtorno mental, mostra essa pesquisa, né? Depois eu vou lhe mandar ela aqui. Mas tu vê, né, a pesquisa, na realidade, é uma coisa assim que é comum a toda a humanidade, né? A gente Sim. levanta a hipótese de que todos nós, 30%, 40% das pessoas no mundo, passariam por problemas de ansiedade ou depressão em determinados momentos da vida. Uhum. E o fato de, vamos dizer assim, eu ter uma especialização mais científica, ser um cientista, um filósofo, um médico, qualquer tipo de profissão, não quer dizer que eu esteja livre Imune. dessas problemáticas pessoais que são comuns à existência, né? Não, tranquilo, é que nesse caso aqui, pelo que eu entendi, porque eu fiquei mais, foi com a manchete, né? Mas a Foi. pesquisa, basicamente, ela que existe essa empresa ela é voltada para a qualidade de vida do médico. Então, eles fizeram essa pesquisa específica com médicos porque eles estão atuando nesse sentido. Inclusive eles têm até um app, pelo que eu entendi, né? Não, eu sim entendi, mas o que eu quis dizer é que se tu fizer isso com engenheiros, com filósofos ou com, enfim, qualquer tipo de profissional, é uma estatística, vamos dizer assim, que eu entendo como seria global, ela é focada Uhum. nos médicos. Mas em qualquer tipo de profissão, esse tipo de pesquisa seria quase equivalente. Basta não ser de lata, né, doutor Maia? A gente tá, nós estamos assim, Exatamente. Se eu não for um robô, um androide, eu tô a ansiedade está presente. tá, tá andando de mãos dadas com a gente, né? Esses dias a gente estava desenvolvendo uma situação pessoal, assim, né, de casa, doméstica, fora de casa. E aí o meu neto, do Davi, pegou e tomou uma atitude ali que ninguém entendeu. Aí depois ele disse, vó, tu tava transtornada, vó. Só pelo teu olhar eu vi. Eu digo, tu viu, Davi? Ele disse, vi. Eu digo, tá, então, obrigada, meu amor, por me tirar daquela situação, sabe? Essa coisa assim, porque tu não tem isso, tu não tem estratificado. Agora eu vou ficar calma, agora eu vou ficar nervosa, agora isso, agora. A gente não sabe. Essas coisas voam dentro da gente, assim, de forma com a velocidade da luz. Tu tá muito bem, acontece uma coisa que às vezes a gente nem se dá conta e tu começa a te transformar, né? E o guri percebeu, disse que percebeu no meu olhar. E aí ele Pois inventou uma coisa lá pra gente ir embora. Ele falou uma coisa lá. E aí todo mundo, então tá, então ele, não, vamos, vó. E eu peguei e fui. Aí quando nós saímos, eu não entendi, ele disse, não, vó, eu vi que tu estava transtornada pelo teu olhar. E é assim, claro que a sensibilidade dele é porque a gente fica muito tempo junto, então aparentemente ele me conhece bem. Mas o que eu quero dizer é que isso nasceu e eu mesma não estava prestando atenção, e é óbvio que eu ia explodir alguns minutos depois. então, tu vê, uma surpresa para a gente o tempo todo que situações objetivas ou de relacionamento nos surpreendam a cada momento e a gente tem Uhum. todas essas emoções em bloco. Em bloco. E depois que passa, tu acaba descobrindo o que foi, o que a pessoa disse, o que tu viu, aí tu sabe o que te transtornou, né? E aí me lembrei de uma expressão que a gente usa muito, de forma muito comum,
depois que acontece alguma coisa na vida da gente, a gente usa aquela expressão, que ela não parecia eu. Onde é que eu estava com a cabeça? Sabe? Quem é aquela pessoa? Como é que eu tive aquela... Como é que eu fui reagir daquele jeito? É como se fosse uma pessoa estranha que habita a gente mesmo, né? Sim, tu vê assim quando tu tem uma direção muito determinada em alguma coisa. Então, eu acho que o exemplo mais nítido seria uma torcida, e a gente vê isso muito em torcidas de futebol, né? Eu tenho uma ideia e uma visão tão maravilhosa daquilo que eu acho que deve acontecer, e esse é o que quando ele não ganha ou a frustração aparece, há uma espécie de revolta tão grande que eu posso transformar aquela desilusão em agressividade e ficar violento e agressivo e altamente crítico do outro. Quer dizer, eu perco a capacidade de ver que isso pode ser um jogo onde o meu interesse ao ser frustrado não entendo como um interesse frustrado. E acho que o meu inimigo roubou, me tirou a satisfação. Daí, então, nós estamos num nível assim já agressivo, violento, e daqui a pouco uma guerra, né? Bah. Só que nós, assim, pessoalmente, a gente vai ter um problema com outra pessoa e tal. Agora, um organismo, por exemplo, como um país, daqui a pouco ele pode ir num nível e aqui também tem gente decidindo isso e acaba numa guerra, né? Isso, porque eu não consigo manejar os afetos frustrantes que estão me envolvendo cada vez mais. E aí nós voltamos para a linha do poder, né? Quanto mais poder eu tenho, uma linha mais individual ou de grupo, eu tenho capacidade de poder e de manipulação do ambiente e do outro de uma forma que realmente eu vou ganhar um caminho, né? Eu vou ter mais poder, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais poder político, eu vou isso. Eu estou me sentindo ofendido. E tu vê que lá no nível mais alto a ofensa é tão nítida, num nível grupal maior, como é de eu passar na rua e alguém me mandar merda. Eu sou capaz de ir lá e bater na cara, né? Isso. Não, que Só que ali interessante é isso. individual. E aqui nós Aham. estamos num país. Onde as emoções, elas são, na verdade, aquele conjunto de emoções ali pode afetar até uma estrutura, tipo assim, uma empresa mesmo, né? Uma, Sim, pode se destruir. Aliás, né, a gente sabe que quando uma sociedade começa, tem 3 ou 4 sócios, estão se dando muito bem e trabalhando todo o tempo, né? Aí daqui a pouco ela começa a melhorar, começa a crescer, começa a dar dinheiro, tudo mais, e o que a gente vê? Ou ela em 5 anos entrou em falência, ou 5 anos depois tem um dono só. E 2 ou 3 ressentidos se queixando que foram passados para trás. O que aconteceu? A expertise começou a aumentar cada vez mais num grupo de 3, 4, 5, e quando se viu, tudo aquilo que era uma festa inicial, mas por quê, né? Por que não fica tudo lindo e maravilhoso sempre, cada um crescendo, todos os irmãos se dando as mãos? A pessoa fica perplexa e depois de fora diz, mas que coisa, né? Como as pessoas são más e problemáticas, olha o que aconteceu. uhum. Mas não se dá conta que isso está dentro de mim, né? Pois é. E como administrar isso tudo, né? Aí seria uma pessoa ideal e aí nós não seríamos mais humanos. Será que vai acontecer um dia de a gente sair do Homo sapiens que nós somos hoje, né? Porque eu descobri há pouco que nós somos 2 vezes Homo sapiens, essa Pois é, nossa de agora. E eu não me, eu tô fora dessa. Eu não me situo nessa do Homo sapiens, sabe? Mas será que algum dia a gente vai ser assim um Homo mega, assim, minimamente inteligente, não emocional? isso é pessoal, é por isso que eu digo, essa sabedoria, ela é altamente pessoal. O ideal coletivo
seria indivíduos altamente desenvolvidos pessoalmente em grupos cada vez maiores. Esse é um ideal utópico, né? Porque cada um de nós tem um desenvolvimento altamente individual e que não é extensivo ao outro. Claro, nós temos os sistemas de educação, de informação, de crescimento social, tudo mais, ideais, afetivos, empáticos, mas cada um de nós se desenvolve de um jeito altamente particular, único. Por isso que a dificuldade de equalizar todo mundo é muito difícil. Todas as utopias de controle de massa seria assim, né? Tipo boiada, né? Que agora tu vai para esse passo, agora tu vai para o outro, agora tu... Mas por quê? Não porque é bom para ti isso, mas assim, sempre manipulações de grupos sociais maiores aí, né? Que seriam ideais de alguns menores ou poucos, né? Então, é sempre muito complicado essa coisa utópica de um dia, como tu perguntou, nós sermos assim maravilhosos uns com os outros e todos satisfeitos com a vida que levam. Essa é uma das grandes utopias que está sempre em voga, né? Uhum. Aliás, quando a gente perder as utopias, daí deu, né? Não tem mais o que fazer aqui. Pois é, a utopia, de novo, então eu volto para cá, para a pessoa. Qual é o nível de utopia pessoal que tu conseguiu na tua vida? Uhum. Tu é um ressentido, um crítico violento, tu está estável, tu te dá bem com a tua família, com teus amigos, como é que tu vê o mundo? Uhum. É uma posição altamente pessoal de Muito. estabilidade minha e satisfação. Sim. E até que ponto, por exemplo, que uma pessoa que não tenha frustrações, ela não é real, ela é de lata. Todo mundo tem, né? Sim, mas onde é que Mas como alguém é que não eu vai se trabalho queixar? com isso, né? Como é que eu trabalho com isso? Exato, é sempre, tu fala com uma pessoa, ela sempre tem um ideal, um caminho, uma visão de como deveria ser, de como as coisas deveriam ser no mundo e até no mundo pessoal ou no mundo próximo, mas a tendência da maioria é ser crítico de algo ou desejar algo que está longe. Mas quem é que, por que está longe? Ah, porque tal pessoa atrapalha, porque Isso. esses são assados. Então, as críticas estão sempre muito voltadas para fora, mas pouco para dentro de mim, né? Que é, de novo, a construção do observador interno, né? Então, nós voltamos sempre àquela estrutura que nos observa e eu vejo o mundo como eu acho que o mundo deveria ser. E a frustração que tu tem? Assim, porque o mundo é assim, todo problemático, todo isso, todo aquilo. Então eu tô mal por causa do mundo, não por mim. Uhum. Aí, de novo, nós ficamos nesse impasse, né? Agora, também eu estava pensando agora, quando o senhor falava, enquanto eu coloco a culpa no outro, eu não me afogo na minha, tipo assim, na minha incapacidade ou na minha pouca confiança em mim, né? Que vem de uma série de fatores. Então, essa coisa também é um escape que pode produzir, por exemplo, pode resultar num não suicídio, numa não ato desvairado de matar o outro, qualquer coisa assim. Quer dizer, isso também segura um pouco as emoções do outro, né? As É, minhas emoções. Quer é, dizer, não, porque é aquilo que, me satisfaz. Pô, eu não consigo tal coisa por causa dele, por causa da organização, por causa do mundo, por causa. Aí eu me satisfaço com aquilo. mas aí tu começa a ir na linha do conformismo. Então, o chamado conformismo é um exagero, né? É, O exagero é o conformismo em que eu digo assim, não, esse mundo não é para mim, eu vou me embora, eu vou ficar vou para o Alasca, vou viver sozinho, que eu estou desiludido que esse mundo não é para mim, eu quero uma coisa boa, pessoal, então eu me desligo do outro, né? Esse é um exagero conformista.
eu deveria trabalhar a mim no mundo, entendendo a complexidade do mundo que vem de mim, é projetada no mundo, e que o outro é parecido comigo e também vivendo mais ou menos as coisas que eu vivo. Então, aonde eu busco harmonias e empatias com o outro, é tentando que este outro e este mundo tenham um nível mais, vamos dizer, palatável e melhor, como tu diz, utópico aí. Mas é uma utopia bem mais, eu diria assim, concreta, de eu trabalhar no mundo para me sentir bem com o outro e o outro se sentir bem comigo. Isso é uma coisa utópica também, mas é um trabalho que desenvolve isso que nós chamamos de observador da complexidade do mundo. Porque a tendência nossa maior é não entender que tudo é muito complexo e que se eu levanto uma hipótese aqui agora, provavelmente ela vai estar errada logo ali. Então eu tenho que assessorá-la de outra hipótese e o tempo todo, como eu disse, a lei de Murphy sempre leva para a entropia, que é a desestruturação do que eu considero como estrutura central. Quer dizer, tudo se deteriora, a minha casa se deteriora, a minha vida se deteriora, eu vou ficando velho. Tudo tende à desagregação e à destruição. Então, como é que eu lido com isso o tempo todo? Então, tu vê que nós levantamos o problema e ele cada vez fica mais complexo. Fica. É por isso que pensar dói, né? Pensar provoca dor, causa problemas. O ideal é não pensar, seguir em frente, né? E aí, então, nós vamos para o Alasca, eu e tu. Agora que o gelo está derretendo, eu vou. Que momento, né? Que momento mesmo. Mas tem uma pergunta aqui no nosso grupo lá do Amigos da Manaus, e até peço aos amigos e às amigas que, se puderem, podem deixar uma pergunta lá para nós, né? Aqui é uma pergunta que diz assim, ó. Pergunta para o Dr. Maia, é a Adriana que está perguntando. Onde é que foi que eu botei, meu Deus? Ela quer saber, ela diz assim, uma pessoa, aqui ó, pergunta para o Dr. Maia, se alguém tiver 100 mil na conta, não perde 50% da ansiedade? 100 mil é por conta dela, tá? Porque eu acho que 100 mil também não é tanto assim, né? Mas, enfim, se a pessoa tiver 100 mil na conta, não perde 50% da ansiedade? Mas aí, tu vê, ela está de novo vivendo o mundo como ele é, né? Quer dizer, quanto mais recursos eu tenho, e ela colocou uma linha bem objetiva, dinheiro é o recurso que melhor trata a ansiedade. Quanto mais dinheiro eu tiver, menos ansiedade eu vou ter neste mundo. Agora, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu estou tirando recursos de algum lugar que está precisando desse dinheiro que eu estou acumulando. Então, de novo, nós estamos criando um problema em que quanto mais dinheiro eu tiver, menos ansiedade eu tenho. Mas alguém vai ter carência desse dinheiro e vai aumentar a ansiedade do outro. Então, no nível pessoal, 100 mil reais tira a ansiedade daquela pessoa. Então, eu tenho que descobrir caminhos pessoais de manipular a minha ansiedade, ou com dinheiro, ou com poder, ou com relacionamentos íntimos, ou com isso, ou com aquilo. Quer dizer, o leque de satisfação pessoal, concretamente, a forma mais simples é chamar de quantidade de dinheiro. Mas a satisfação, ela é aberta a qualquer tipo de interação em que me dê 50 mil de afetos positivos. Sim, porque pode uma pessoa estar com 100 mil na conta, mas está recebendo um fora do namorado, ela pode estar com 150 quilos, que aquele dinheiro lá na conta não vai fazer a menor diferença. Eu me lembro da filha do Onassis, que era aquele gigantesco
rico do passado, que tinha uma frota imensa de Sim, cargueiros de foi petróleo, o né? primeiro milionário da minha vida. Eu não sabia que E, existia milionário, nem ó, sabia que existia, e foi o primeiro que eu soube. Digo, meu Deus, que loucura! Ele foi namorado da Kennedy, né? Da Jacqueline isso, Kennedy, e quando eu a conheci filha, ele. e a filha dele se matou, quer dizer, a depressão e a ansiedade e as problemáticas psicológicas não têm nada a ver com o tipo de poder, dinheiro e coisas desse tipo, embora tenham muito a ver também. Então, o que eu quero dizer é que isso é uma complexidade em que tudo tem a ver com tudo e nada tem a ver com nada. Olha aí, de novo, uma negatividade e uma positividade. É nessa linha que o observador tem que estar. Porque senão eu sempre tenho um exemplo e uma direção bem concreta. Porque eu não consigo pensar numa linha mais complexa onde tudo que eu defini como, bom, então 50 mil na conta ou 100 mil na conta, tira a minha ansiedade. Essa é uma pergunta dirigida numa linha bem objetiva, que é bem material, mas não lida com a complexidade, como tu disse. Uhum. Eu estou gorda com 1 milhão na conta e estou muito mal por estar gorda. Tenho 2 milhões e hoje recebi uma notícia horrorosa de que um íntimo morreu, perdi um filho, perdi. Então, a satisfação vem de uma complexidade e não de um Sim. caminho assim reto. Tá, e daí então a gente pode pensar que a nossa maior. Aqui tá, vou ser exagerada, tá? Mas o nosso erro mais fatal é estar sempre perseguindo um estado de beatitude, de felicidade, que é quase que impossível. A não ser que tu seja, vamos dizer, buscador de uma crença, né? Porque aí então nós temos Uhum. agora os caminhos religiosos, de crenças bem categóricas em que eu boto, então, já que o Maia e a Beatriz estão falando que no mundo não tem nada que seja estável, que eu possa pegar pela mão e sentir assim uma tranquilidade absoluta, nem o dinheiro, como disse a Adriana, quem sabe a gente pega a mão de Deus. Sim, Vamos para uma crença em que a felicidade está lá do outro lado. Então, agora eu tenho uma ferramenta na mão estável, eu tenho uma fé nessa minha crença religiosa, então agora eu sou capaz de passar por todos os problemas da vida, porque sempre que eu estiver ansioso, frustrado, deprimido, eu penso, mas ele está me esperando. Eu vou ter um lugar no céu, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Então tem essa saída, que é muito comum, né? sim. E Eu tiro do mundo onde não entra a preocupação de você ter alguma participação nisso, tu só te entrega. eu me entrego e tenho uma fé, e eu sei que quanto mais fé eu tiver em alguma entidade maior, um Deus, ou qualquer representação desse Deus, eu teria a felicidade. É. Aqui no Brasil, 30% admite a ideia de ter um governo baseado na Bíblia. Olha, então tu vê que aquela condição assim que apareceu, né, foi, eu acho que na Revolução Francesa, de que eu deveria ter um mundo não envolvido pela religião, Sim, e a democracia seria um poder terreno e nada a ver com religiões nenhuma, de novo começa, pelo nível de frustração, a dizer, não, eu deveria ter um governo religioso como tem no Irã, em uhum, que o Ayatollah é a entidade maior e ela é que tem toda a sabedoria e a possibilidade de eu me encaminhar, porque é uma crença religiosa. Eu me sinto bem de ter alguém ligado à divindade, a uma ideia sim. superior. Ou Mas até, quem é o superior? Tem que haver um sim, intermediário pessoal para Deus, né? uhum, Então é sempre um homem, né? é. É inacreditável a gente imaginar assim, ó, a ausência dessa questão de ter um pensamento mais adulto, né?
Porque quando a pessoa admite eu quero ser comandada por um governo que use a Bíblia, ou use o Alcorão, ou use a Sharia, ou sei lá, né? Tu tá, de alguma maneira, tirando fora da realidade concreta o que tá para ser, o que vai definir a tua vida. Lá no Afeganistão agora, os talibãs, eles decidiram que as mulheres não vão apenas usar a burca e ficar completamente escondidas dentro daquele saco, né? Elas agora não podem mais, sob pena de serem espancadas e presas, elas não podem mais falar em voz alta fora de casa. Ninguém pode ouvir a voz das mulheres nas ruas. Essa semana Então, foi dada essa determinação lá. Imagina que coisa, é meio bizarro para a gente ao menos imaginar isso, né? então tu vê que são os caminhos aí vinculados a crenças religiosas e sabedorias antigas baseadas em escritos interpretados dessa e daquela forma, que depende muito do cara que interpreta, né? Aham. Cada um que vai ler a Bíblia, por exemplo, tem uma interpretação pessoal que pode estar envoltada para interesses pessoais, econômicos também, de crescimento de uma igreja ou de enfim, de um grupo, e esse é carregado de fé e de direção, porque esse grupo todo se autoapoia na crença e numa linha de auxílio, vamos dizer assim, necessário, objetivo, e aí então a tendência é eu crescer, e Uhum. crescer numa direção de crença mais religiosa, e aí de novo entra em choque com o que seria o governo temporário ou temporal, como a gente diz, né, que não tem nada a ver com crenças de qualquer tipo. Amiga Beatriz, doutor Maia, estou aqui, olha só, que loucura. É um homem, tá? Ele tá falando algumas coisas aqui que não vêm ao caso e tal. E, na verdade, ele está dizendo o seguinte: ele já falou conosco há algum tempo atrás. Ele foi mandado embora de casa pela mulher. Ele aprendeu a nos ouvir exatamente com a mulher dele. Ele não sabe se ela está ouvindo hoje, tá? Mas ele foi morar num kitnet na Cidade Baixa. Eu até acho que estou me lembrando dele. Foi morar num kitnet na Cidade Baixa. A mulher disse que ele era muito chato, que ela não sentia mais nada por ele. E vocês comentaram que eu tinha que seguir em frente, que todo mundo me disse a mesma coisa. E passei mal nos primeiros meses, mas quero dizer que hoje eu sou um homem feliz. Estou bem, obrigada. Estou pensando em alugar um apartamento maior e ainda não tenho uma pessoa. Já conheci várias mulheres. E agora, acreditem, a minha ex está me procurando para voltar. KKKKK. Nada como um semestre depois do outro. Estou muito bem, obrigada. Viva a solteirice. É só para dar uma dica. Obrigada. Tu vê, realmente, né, parece que eu não me lembro o tipo de consulta que ele fez no passado, Não, é né? que ele foi mandado embora. Se eu estou me lembrando dele, ele foi mandado embora. É que eu tive um problema aqui no meu WhatsApp e eu perdi praticamente, porque senão eu poderia consultar. Mas eu perdi toda a memória do WhatsApp, então eu não tenho como procurar lá atrás para ver o que ele mandou. Sim. Mas eu me lembro vagamente que ele teria dito que ele foi mandado embora porque ela disse que estava cansada dele, que não tinha mais interesse nele, que ele era muito chato e insinuou assim, né, que ela estaria tendo novas perspectivas. E aí ele alugou, me lembro por causa disso, porque ele disse que a casa deles era uma casa grande e que ele acabou alugando um kitnet. O kitnet é um apartamento com uma peça só, né? Uma sala e um Tá banheiro, tudo né?
Né? Então ele alugou um kitnet na Cidade Baixa, que para ele era uma coisa assim, ele estava arrasado na época, né? Nada como um semestre depois do outro, eu gostei muito disso aqui, dessa frase. Indicando a possibilidade de eu manejar a minha vida dentro de uma linha assim traumática, né, complexa, de ser despejado, vamos dizer assim, afetivamente, e me reencontrar de uma forma mais solitária comigo mesmo e interagir novamente com outras relações em que eu não me envolvo da forma que vinha me envolvendo antes. Então, isso eu considero o chamado crescimento pessoal, né? Uma independência pessoal cada vez maior de mim mesmo, o narcisismo, vamos dizer assim, que nesse nível é autoestima, eu começo a me valorizar então pessoalmente, e aí é surpresa, os outros começam a gostar de mim e eu a gostar do meu jeito de viver, né? E é mais ou menos uma coisa... Eu acho que esse aí desenvolveu o observador interno, né? Ou ele só se programou para se vingar da ex, né? Então ele tem que ser feliz, mesmo que seja só na aparência. Pois é, mas é uma vingança que na colocação dele, assim, olha, nada como um semestre depois do outro. Quer dizer, eu estou feliz e até agora ela está me valorizando de um jeito que ela antes não conseguia. Mas é interessante que, assim, quem foi que já se separou? Tem que conversar, assim, pegar 3, 4 mulheres, 3, 4 homens e sentar e fazer uma geral, assim, mas só que a pessoa tem que falar a verdade. Quando a gente se separa, que não tem outra pessoa, não existe uma terceira pessoa, nem de um lado nem de outro, tá separando só porque encheu os pacová, porque já não, sabe? Acabou aqueles 3 anos de amor, não tem mais e tal. A gente não sabe o que é se separar. Então tu fica numa ida e numa volta, e vai e volta, e termina e volta de novo, e se enrosca de novo, daqui a pouco separa, e às vezes levam 5 anos para a separação acabar acontecendo de volta quando chega uma terceira pessoa. Porque separar é muito traumático, especialmente se tem filhos. É extremamente traumático. A gente tira de letra, diz que foi uma beleza, foi super fácil, só que não é. Terminar um relacionamento de namorado já é super traumático. Imagina quando é um casamento de 3, 4, 5, 10 anos. É muito complicado. Sim, A porque gente as também tem a ideia, né, são... doutor Maia, de que para o homem é mais fácil. Ah, não, para o homem é mais fácil. Só que será que é mesmo? Não, é outra linha que nós estamos lidando agora de complexidade, né? Porque isso aí implica em afetos de segurança, de vivências, de construções familiares, de construções econômicas, de construções de relacionamentos complexos, filhos, família, opiniões variadas de todo mundo. Quer dizer, eu tô sempre numa corda bamba, lidando com complexidades que vão aparecendo o tempo todo, que podem levar para níveis de depressão maior, de situações muito sérias nesses tipos de vivência, porque eu investi afetivamente. E quando o afeto fica concreto, que é então mais material, a minha casa, a minha vida, meu trabalho, tudo isso é tão concreto que mudar essa estrutura que tem 4, 5, 10, 20 anos é uma demolição interna. Até tem linhas assim mais místicas que dizem, né? Quanto mais coisas tu tem dentro de ti, mais preso à vida tu tá. Quanto mais tu entra numa linha de desapego e fica mais distante do ter, mais capacidade tu tem de mudanças positivas dentro de ti. Senão o sofrimento é gigantesco, né? Então tu tem razão. Qualquer tipo de separação depois desses investimentos todos é muito traumático e pode gerar problemas sérios e outras vezes, como esse caso, aberturas maiores e, pô, mas como é que eu consegui ficar tanto tempo lá? Uhum. É que a gente sempre se surpreende. Na verdade, assim, nós gostamos do conforto.
A gente está numa área de conforto. Mesmo que haja sofrimento, mas há um conforto. Eu tenho para onde voltar todos os dias, eu acordo, as coisas estão organizadas. É uma área de conforto. Quando a gente quebra esse conforto, a cabeça da gente dá uma virada total, né? E depois, quando a gente passa o tempo e a gente se acerta num outro conforto, tu descobre que tu poderia ter feito isso há muito mais tempo, que na verdade existem outras maneiras de fazer o que tu faz todos os dias. E essa busca é quando tu parte para isso, que é o autoconhecimento, né? Eu me lembrei agora que eu estava ouvindo que se a Lúcia se separar, ela vai levar a cama dela junta, né? Sim, que é muito bom. Olha, na separação, se eu fizer, a cama é minha. Dr. Maia, na década de 90, por ali, fez muito sucesso, não sei se alguém vai lembrar, um tipo de colchão chamado Kenkopato. Kenkopato, me lembro. Kenkopato, ele veio lá da China, ou veio da Coreia, ou veio lá do Japão. Era uma coisa de japonesa, assim. Era o Kenkopato. Não sei se alguém aqui do grupo comprou. Ele era muito caro. Tipo assim, hoje seria uns $1.500. Ele era um colchão cheio de detalhes e tal. E eu, na época, na minha programação, nós tínhamos um advogado de direito de família chamado Fernando Malheiros Filho, que era filho de um grande advogado, Fernando Malheiros, advogado de direito de família. E eu entrevistava uma vez por semana o Fernando Malheiros Filho. E ele um dia, mais de uma vez, ele colocou naquela época que haviam casamentos que na hora da partilha de bens, uma das partes queria ficar com o Kenkopato. E aí chegava lá na mesa do juiz para saber com quem ia ficar o Kenkopato. E era a cama do casal. Mas era a ideia, porque aquilo era uma joia, era caro, o Kenkopato. Então a Lúcia, eu sei que ela não tem Kenkopato, mas provavelmente isso vai entrar na partilha, né? Mas não vai acontecer. Ali não acontece separação. Tu fica com o Kenko e eu fico com o Pato. Pode ser, né? Mas teve essa época que tá exatamente, um empresário japonês. Tinha travesseiro, tinha colchão, tinha não, ainda tem, eu tô vendo agora aqui, ó. Ainda tem, né? Eram colchões magnéticos. Nós passamos por uma fase naquela época onde tudo era magnetismo, a gente se comprava tudo com magnetismo, era água, aprendia a fazer água com magnetos e tal, bem interessante. Agora me lembrei um pouco mais sobre isso, né? Exato, cara. Que loucura, né? Agora então, temos aqui uma fala, temos uma fala aqui da amiga Fanca. A Fanca diz assim, ó, bom dia, Bia e Dr. Maia. Bia, se possível, pergunta para o Dr. Maia quais são as nossas misérias pessoais. Se ele puder falar um pouco a respeito, serei muito grata. Excelente sábado a todos. Pois é, né? Misérias pessoais. Isso depende muito de cada um, né? De nós, né? As misérias, vamos dizer assim, seriam basicamente afetos, né? Eu estar sempre deprimido, sempre insatisfeito, sempre ressentido, muito agressivo, extremamente crítico, indica que eu não estaria muito bem com o mundo que eu vivo e com o entorno que eu vivo. Essas seriam, vamos dizer, então, poderíamos dar o nome de misérias, ou zonas miseráveis de vida, né? Por que eu sou tão crítico? Por que eu sou tão ressentido? Por que eu tenho um sofrimento, vamos dizer, culposo tão grande? Por que eu me puno dessa forma? Por que eu mantenho esse tipo de vida miserável, onde tudo que eu desejo não está acontecendo? Por que eu estou com essa pessoa
que eu não amo mais, que eu não teria a capacidade de fazer uma mudança? Por que que eu tenho problemas com os meus filhos, com a minha vida, com o meu trabalho, com meus... Quer dizer, as misérias são extensivas a uma série de situações e posições de relacionamento com os outros e relacionamento comigo mesmo, né? E aquilo que a gente falou antes, então, quando eu começo a me entender melhor na linha de um autoconhecimento pessoal, numa visão de mim, a minha vida, e fazer uma espécie de inventário dela, é que eu vejo quais as coisas que é mais ou menos quando eu chego numa zona assim de limpeza de documentos, por exemplo. Eu vou ver que tem uma série de coisas que eu posso jogar fora, queimar, me desfazer. Então, essas coisas concretamente seriam misérias que não têm mais interesse, então eu jogo fora. Mas as misérias ligadas aos relacionamentos e às vivências afetivas são muito mais difíceis de se resolver, como tu estava falando antes. Uma separação é sempre algo muito pesado, muito difícil, cheio de críticas, agressividades, violências. Com quem fica o que é culpado, como tu falou, né? Sim. Então, realmente as misérias de que nos habitam são inúmeras. Eu tenho é que identificá-las numa linha de autovisão minha, cada um de nós tem que ver isso, e aí identificar e ver por que que eu estou preso a essas misérias, né? Uhum. Esse seria o caminho. Por isso que as terapias é uma forma de ver as nossas misérias e as nossas problemáticas e tentar resolvê-las o melhor possível, né? É uma maneira de fazer, assim, uma terapia seria tirar uma radiografia, ou, né, fazer um exame da tua alma. Exatamente, quer dizer, o meu lixo, o que que é o lixo? O lixo, na realidade, aparece como depressão, ansiedade, angústia, fobias, dificuldades de todo tipo. Então, essas seriam as nossas misérias na linguagem que ela colocou. Então, se eu tenho ansiedade, se eu tenho depressão, se eu tenho fobias, angústias de todo tipo, eu deveria focar o que que me deixa desse jeito. E ao focar isso de uma forma assim, eu sou responsável por isso, porque a maioria de nós não faz esse foco pessoal, ele faz o foco para fora. Ah, eu sou assim porque esse governo, esse aí, esse aqui, o vizinho, nós fazemos a crítica para fora. Então a tendência é eu ficar, vamos dizer, voltado para as misérias externas que os outros causam na minha visão. E esqueço que eu posso estar, vamos dizer, projetando as minhas misérias, que seriam minhas e que eu deveria resolver em mim, lá fora. Então tu vê que já ficou complexo de novo, né? Como é que eu faço isso? É uma linha de alto caminho. Como é que eu vejo o mundo e por que que eu vejo o mundo dessa forma? Me interessa esse jeito? É assim que eu deveria ser? Mas por que que eu estou ansioso? Por que que eu estou deprimido? Por que que eu estou inconformado? Por que que eu estou tão triste? Por que que eu estou tão agressivo? Aí eu começo a enxergar as minhas misérias. Uhum. E é bacana isso, e é claro que eu não sei se isso é muito, está se transformando numa coisa diária na vida de todos nós, e se é para muita gente, mas que bacana essa possibilidade da gente falar da gente mesmo, primeiro por uma questão muito clara. Nós vamos começando a botar para fora e falar, a perceber que todas essas nossas frescuras, essas nossas coisas assim tão que ficam ali, tipo, só batendo na nossa cabeça, dando uma porrada aqui, outra ali, né? As nossas inseguranças não são só nossas. Todo mundo tem essas mesmas perguntas, essas mesmas. Quer dizer, nós somos frágeis emocionalmente, não somos frágeis sozinhos. Isso é bom porque a gente se situa, né? Então, Isso, se o outro também é frágil como eu, então vamos falar da nossa fragilidade sem que eu passe a ideia de ser um coitadinho,
de ser um fraco, de ser sabe, uma pessoa ridícula. Eu tô sabendo que outros também sofrem como eu. Então isso é real, né? E segundo, que tu passa a olhar também para a terceira pessoa, aquela que a gente diz que é culpada, com com outro filtro. Porque daqui a pouco tu percebe que não é tua mãe a culpada, não é o teu pai, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu patrão, não é o governo, não é isso, não é aquilo. Tá faltando uma atitude tua. Isso, tu vê que tu está voltando para o indivíduo numa linha de autoconhecimento. Então, o mundo é complexo e eu tenho ideias bem claras de como o mundo deveria ser, mas se eu ficar radical na minha visão do mundo, aí posso ficar até meio excessivo na crítica violenta ao mundo e tomar direções assim de querer mudá-los até numa linha agressiva, que esses seriam os radicalismos maiores, né? Mas se eu então pego esse radicalismo e digo, bom, eu não vou mudar o mundo fazendo coisas no mundo desse jeito, brigando e tendo opositores do mesmo nível que eu. Então eu entro numa zona de briga que pode terminar até numa guerra. Uhum. Então, que a gente vê isso o tempo todo acontecendo. Então eu começo a dividir essa necessidade de mudar o mundo lá fora e passo a olhar para dentro. Mas por que eu quero tanto mudar o mundo lá fora por uma visão que eu, hipoteticamente, posso criticar o meu mundo interno? Então, por que eu não uso um pouco da agressividade que eu dirijo para fora para ver a maneira que eu lido com a crença que é meu mundo interno jogado para fora? Então, eu começo a ter uma capacidade de crescimento e até filosófica de entender a complexidade de estar nesse mundo e qual é o sentido de estar nesse mundo e buscando o sentido. Aí eu busco o sentido. Será que eu estou lidando bem com o mundo? Do jeito que eu penso o mundo? Não há crítica para mim? A crítica é sempre para fora? Aí eu começo a fazer uma mudança interna, que é o caminho de eu entender melhor a mim mesmo, né? Esse é o Aham. grande objetivo. Eu tenho uma aqui que é insólita, doutor Maia. Ah, A amiga chega aqui e me põe a seguinte questão. Bia, ouvi uma conversa do meu neto no telefone com outra pessoa. Não consegui saber se era homem ou mulher, porque eles se agridem o tempo todo, falam palavrão o tempo todo. Mas o que eu consegui entender é que o meu neto tem problemas porque acha que o pinto dele é pequeno. E que ele falava que alguém tinha dito de novo que ele ia matar. E a outra pessoa falava alguma coisa, ele dava risada e depois dizia: não, tenho que reagir. Ou vou sair com ele pendurado e mostrar para todo mundo. O que interessa para o resto do mundo o tamanho do meu pinto? Ele dizia e gargalhava. Mas achei ele muito estranho. Queria saber com o Dr. Maia se esse vou matar pode ser sério ou se é só gozação mesmo. Como é não, que... me parece que ali, pelo jeito que ela conta, é uma brincadeira, uma gozação, né? Porque nesse nível, assim, quando há uma crítica mais nítida a mim, de alguma forma, eu realmente reajo dizendo assim, esse cara vai à merda, vou matar, vou estripar, esse sujeito não presta. Mas essas são expressões verbais, né? Que ela tem que ver o neto no contexto maior, né? O que ele está fazendo, que idade ele tem, qual é o projeto de vida dele. E essa foi uma conversa específica a uma coisa que vamos dizer assim, sensível ao homem, né? O tamanho do pinto para o homem tem uma importância, assim, bastante grande, dependendo da maneira que eu coloco esse valor naquilo que é o meu caminho, vamos dizer, na sexualidade, né? Mas eu acho que aí, no caso, não daria muita importância, porque parece que ele estava até rindo, né? Pelo que ela disse. Sim, mas a questão é que
como é que eu vou dizer, tu não consegue ver um grupo de pessoas jovens falando qualquer assunto sem bobagem e sem gargalhadas, principalmente quando são. Eu tenho uma outra pergunta aqui também que tem a ver com um grupo, né? Porque a gente que está. Veja que interessante, a gente sempre olha para o mundo com o nosso filtro, né? Com o Claro. nosso pensamento. Então, para quem já superou a ideia do pinto, e principalmente do tamanho, né? A pessoa escuta isso, fala isso e acha que, putz, hoje em dia isso é superado. Ninguém mais tem esse tipo de preocupação, isso é uma bobagem, não sei o quê. E aí tu acha muito absurdo ainda ter esse tipo de coisa, mas eu tenho a impressão que até nos banheiros o bullying e o olhar para isso ainda deve ser como foi na década de 80, década de 90. Não deve ter mudado muito, né? Não, não mudou, porque é uma coisa pessoal. É a mesma coisa que eu ter uma deformidade qualquer no rosto, no corpo, né? Isso aí traz uma autoestima baixa, uma problemática assim que eu posso ficar mais raivoso, agressivo, violento. E uma coisa assim que chama atenção é que como o Brasil tem nessas situações da Olimpíada dos excepcionais, como tem em relação ao mundo um nível muito grande de compensações, vamos dizer assim, né? Então, num nível mais coletivo, nós temos uma capacidade enorme de medalha de ouro nessa linha. Num nível pessoal íntimo, isso continua sendo igual, porque o valor é dado muito grande à sexualidade, né? Então, realmente, para este rapaz, esse guri, isso tem uma importância capital. O que ela tem que ver é a capacidade dele e o jeito que ele está vivendo e não ficar focada no fato específico que chocou a ela. O pinto dele é pequeno. Como é que ele está lidando com isso? Aí é um problema altamente pessoal dele e da visão dela com medo de que ele faça alguma coisa grave. Mas aí nós temos que ver o contexto, nunca ficar baseado só numa visão pesada desse tipo, né? Esse guri está bem, está estudando, tem propósitos outros, quer dizer, ele é capaz de compensar essa deficiência com um caminho altamente produtivo em alguma direção. É nesse sentido, eu acho que tem que ser visto. Uhum. Pois é, como é que pode, né? 2024 e ainda a gente fala do tamanho do pinto, né? Mas é que a sexualidade continua idêntica à que era desde Roma, né? Mas, doutor Maia, é porque a gente que já está dando adeus à sexualidade, Ah, bom, aí tu tem razão, né? A gente a olha, mas gente olha e diz, ah, depois. vai falar desse assunto, esse assunto está superado. Não, mas é um menino, é um guri lá, jovem, que está abrindo o seu sexo Sim, e o valor continua o mesmo nos inícios da vida, né? Procriação e tesão e tudo mais é idêntico para cada jovem que começa a nascer hoje, né? E está entrando na adolescência. Até o filme esse, Divertidamente, é um caminho para que o adolescente identifique os seus afetos de uma forma mais densa, porque a nossa sabedoria não passa para o lado afetivo de um jovem assim como ficou em nós durante o tempo da nossa vida, né? pois é. O que a gente tem que ter é, em qualquer circunstância, calma. Essa outra pergunta que eu tenho aqui é de, aparentemente também é um rapaz, um senhor, um homem jovem, tá? Ele fala que ele frequenta um grupo que faz futebol e pescaria, um grupo de homens. Alguns ele conhece desde o colégio, tá? Quer dizer, da infância. E eles fazem É. grupo, um grupo de pescaria e um grupo, o mesmo grupo, ou parte do grupo, faz também futebol. Ele diz que esses dias eles conversaram sobre sexo sem comentar sexo pessoal com a esposa. Falaram de um modo geral. E ele achou curioso porque a maioria contou naquele pequeno grupo ali
que não tem mais a mesma vontade que tinha quando eles eram mais jovens. E um chegou a dizer que não tem vontade nenhuma mais. E que a parceira dele é que promove situações para eles acabarem fazendo. Mas que ele só consegue depois de beber muito. Seria o normal, depois de uma certa idade, tipo 45 anos, ficar assim, sem vontade? E no caso dele, né, no caso desse homem que diz que não tem vontade nenhuma e que só consegue com bebida. Aí é muito complicado isso aí, porque o desejo é uma coisa pessoal, né? O desejo sexual, o desejo na fantasia, o desejo de ter intimidade com a outra pessoa. E a gente já falou várias vezes, né, que essa parte mais íntima da relação romântica, onde o sexo é muito denso, muito intenso, geralmente na juventude, né? Então a busca sexual é muito mais intensa, hormonalmente falando, do que em qualquer outra época da vida. É muito forte nesses inícios. Depois, então, com uma parceria afetiva em que as coisas ficam menos intensas, que o romantismo aquele erótico começa a diminuir, começam a se estruturar parcerias afetivas em que a sexualidade e o desejo começam a diminuir. Tem gente que fica assim, não quer dizer que tenha parado o desejo, mas como tem a estrutura da fidelidade, de que eu posso ter fantasias sexuais em relação a amigos, família e tudo mais, eu tenho dificuldades que seriam ético-morais de tomar atitudes, vamos dizer, de traição e por aí afora. Então, como o desejo em relação aos parceiros começa a diminuir, a sexualidade começa a ficar cada vez menos intensa. Então, cada caso é um caso. Uhum. Eu não tenho uma generalização disso em todas as idades e épocas, porque a tendência é sempre generalizar que com 50 anos passa a não ter relação. Não, a gente vê até posições abertas maiores, não, as pessoas da terceira idade devem fazer sexo e ter sexo, ou coisa assim. Mas o fazer isso é altamente individual e depende do desejo que habita cada um. Então, dizer que há uma diminuição, ela só pode ser explicada exatamente por linhas ético-morais e parcerias afetivas em que o sexo começa a diminuir. Então, a maioria dos casamentos, se tu for examinar assim, depois de 10, 15 anos, as relações estão indo para uma vez por semana, 15 dias, um mês, e não há nenhum problema maior assim entre parceiros, a não ser que haja uma queixa grande de um dos parceiros de que está sendo Sim. evitado, o outro não tem mais desejo. Mas aí é particular daquele casal, né? Então não dá para E a aí gente ter aí tem que claro. investigar, porque pode ser uma perda hormonal, pode ser muito além daquela questão apenas de um e outro, né? Pode ser Exatamente. orgânico também, né? Sim, então quanta gente faz isso, né? Como é que essas clínicas que fazem essas propagandas, venha ver aqui a sua sexualidade, Uhum. você está tendo relações, então vamos ver se há uma reposição hormonal. Mas aí depende do casal, né, que quer ir lá para fazer isso aí, ou exige de si, ou um deles está insatisfeito com o outro. Então, Eu me é lembro que eu anunciava um produto natural chamado maca peruana, que na chamada do produto a gente dizia tem que combinar com o parceiro, né? A mulher tem que tomar também, porque senão de ó, repente o homem fica muito mais ativo e daí tu tem que ver qual é a situação da companheira, né? Para não haver uma coisa assim de frustração até. A pessoa vai ali, melhora o seu apetite e tal, e aí a outra parceira não corresponde, tu não vai violentar a parceira, né? exato, quer dizer, de novo, né, fica uma coisa particular, né, é do Uhum. casal. Qual é a queixa deste casal? Porque colocar-se numa coisa assim mais geral, tipo estatística, realmente aí tem razão.
Quanto mais jovem, mais desejo. Quanto mais velho, menos desejo. Mas aí é uma coisa assim, ampla, né? Cada E caso é um isso, caso. e isso não entra o Roberto Carlos, né? Porque o Roberto Oh, Carlos Roberto. agora anunciou uma namorada, ele está com 82, a namorada tem 34 ou 36 anos. Mas são essas fãs apaixonadas, né, que seguem ele e querem estar com ele dentro de um ideal maravilhoso. Eu me Bom, lembro o que eu tinha Roberto uma Carlos enche um transatlântico, né? Eu me lembro de uma prima minha, prima irmã, que durante a juventude dela, ela, onde ele estava, ela ia viajar, ia lá. Ela fazia parte daquela turma íntima que ficava lá no camarim com ele, e eram várias mulheres, né? Tu Que vê. faziam esse tipo de, como é, o fã viajante, né? Que vai junto com o ídolo. E pior é que quase todos os artistas têm esses Tem, grupos assim, é. tem até os fãs inconvenientes, né? Que passam a ser problema pro ídolo, né? Sim, os haters que eles chamam, né? Mas é que tem de tudo, né, doutor Maia? A fauna é, assim, impossível Ah, de ser não, catalogada. olha, tem plantas no mundo que ainda não foram identificadas. Imagina emoções em nós. É incrível, incrível mesmo. Essa coisa assim do ver uma pessoa idosa com uma pessoa bem jovem, a primeira coisa que passa é que é por interesse econômico, é porque, né, e que não é capaz de duas pessoas se amarem com a idade tão diferenciada. E eu vou passar minha vida questionando isso, porque eu nunca vivi nada parecido, então eu não sei. E acho muito difícil a gente ser tão cruel assim, achar que isso é um impedimento de nascer realmente um amor, nascer realmente um afeto, até mesmo assim físico, porque a gente não sabe, tem até aquelas coisas, nossa, aquele homem casou com aquela mulher tão feia, né? Como é que ele casou com aquela mulher tão feia? Ou então a mulher, como é que ela casou com aquele trubufu ali, com aquele homem horroroso? Porque nós temos essa coisa do filtro, tu olha com o teu. E tudo aquilo que no teu filtro não passa legal, tu acha que tem interesse econômico, tu acha que tem alguma coisa que é meio perturbadora, assim, que não é real. Não, e tu vê que, como diz a Adriana, a gente vendo os 100 mil ou 1 milhão, a ansiedade desaparece, né? Pois é, tem isso também, né? Mas também tem uma coisa, se tu tiver muito dinheiro, tu vai te preocupar também em ser roubada, tua noite pode ficar muito mais ansiosa, né? Sim, tu vê que o lado negativo sempre acompanha o positivo, né? Nós temos é que ser capazes de balizar o meio do pêndulo, né? Mas é que é quase impossível, né, doutor Maia? Quase impossível. É quase impossível, mas esse seria o sentido da existência, no sentido assim de entender a complexidade, né? Porque senão a gente sempre tende para um lado do pêndulo, né? E daí não tem um pouco do caráter da pessoa, esse pêndulo? Sim, mas é tudo. De novo, tu traz variáveis que são as complexidades de cada um, né? Quer dizer, eu posso ser mais psicopata, mais esperto, eu estou querendo chegar no poder para daqui a pouco, então, manipular do meu jeito. Isso tem base caracteriológica, né? De expertise, de manipulação do outro, onde é que eu vou me dar melhor. E o nosso mundo, como ele é basicamente assim, de oportunidades, o mais esperto acha a oportunidade Uhum. dentro das dificuldades maiores. Hoje o nosso mundo não está assim, o maior problema hoje não é o imigrante. Até o Brasil agora teve que tomar uma lei para evitar que entre, porque estava entrando assim uma quantidade enorme de gente sem visto nenhum, e que o objetivo não é o Brasil, é fora. Então, Isso. tu vê que as complexidades de oportunidade num mundo em crescimento, tanto econômico como de globalização, começam a surgir problemas de várias ordens e que a todo momento aquilo que a gente faz aqui não é bem isso que deveria ser feito. E, de novo, a complexidade externa, por isso que eu sempre chamo
se eu vejo essa complexidade no mundo, eu devo ser complexo. Então tem que me olhar mais. E não só o mundo, na minha visão de mundo. Por que eu tenho essa visão de mundo que é tão radical ou rígida nesse e aquele sentido? Por que eu não uso mais a crítica na minha direção para entender essa complexidade que me habita ou habita o mundo o tempo todo? Que sou eu mesmo. Agora eu me lembrei do Roberto Carlos de novo. Porque o Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos é que ensinou, né? Esse cara sou eu. A gente sempre acha que é o melhor, né? Que a gente está bem, que a gente está ótimo. Esse cara Exatamente. sou eu. E não sou. E olha agora, se nós olhar o Roberto Carlos, vem cá. Olha essa guria de 30 e poucos anos me olhando. Esse cara sou eu. Depende muito. Agora também aqui, ó, a amiga diz assim, ó, Bea, como querer ter qualquer coisa com uma pessoa que tu já conhece, que deita de meia com uma calça velha e que fica só lendo notícias e falando e comentando sobre o Armagedon, sobre o tsunami no Rio de Janeiro e sobre catástrofes climáticas. Da onde que tu vai tirar vontade? KKKKK. Então, tu vê, eu vou vivendo com uma pessoa que daqui a pouco eu olho assim e digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ah, então sai correndo, mas para onde eu vou? Pro sofá da sala. Sofá da sala. A capacidade que nos habita de mudança pessoal ou mudança concreta vai se tornando cada vez mais difícil na medida que a vida corre e eu vou envelhecendo. Então, o que eu tenho que fazer? Uma capacidade de adaptação de realmente reciclar lixo. Mas como vai fazer isso? Aí é que entra uma sabedoria pessoal, dizer, vem cá, mas se eu tomá-la aqui agora, qual é o caminho, qual é a sofisticação que eu tenho que abrir, onde é que eu tenho que focar para começar a manipular esse lixo aqui? Olha a descrição dela. É um verdadeiro, vem cá, eu estou sequestrada. Mas e por que eu estou com o sequestrador? Ah, pois é, né? Não sei, é o único lugar que eu sei viver aqui. Então eu tenho que aumentar a minha expertise. Agora eu me lembrei de uma cena que eu soube de uma pessoa que viveu, tá? Essa cena. Talvez até esteja me ouvindo. Houve uma discussão entre ela e o companheiro, o marido. Uma discussão, baixaria, acusações, ofensa, aquela coisa meio novelesca, assim, né? E que era muito comum. Aí o cara falou e ela resolveu se calar, porque ela acabava se calando sempre. E ele continuou falando e daqui a pouco ela levantou, foi até a bolsa dela, pegou o molho de chaves, onde está ali a chave do carro, a chave da casa, não sei o quê, e entregou para ele e pediu, identifica a chave para mim aí aqui das tuas correntes. E ele olhou para o chaveiro e disse, como assim as chaves das correntes? É porque eu quero abrir o cadeado que te prende aqui. E ele ficou olhando para ela, chegou e disse, pelo amor de Deus, me diz onde é que está essa chave, porque eu vou abrir o cadeado, tu pode pegar tuas roupas, pode pegar tudo que é teu e ir embora. Se eu te prendi aqui, eu quero te soltar. E aí ficou uma tensão ali, até que ele caiu na risada. Sabe? Depois você ouve um desenvolvimento, aconteceram outras coisas e tal, mas aquele momento dela ir lá e buscar aquela chave e pedir para ele, me diz qual é a chave que eu vou te libertar para tu ir embora, porque geralmente a pessoa tá ali reclamando e conta para os amigos e conta para os parentes e conta para todo mundo, mas onde é que tá a chave que te prende ali, né? É um momento importante, assim, de saturação máxima que eu vou acabar com essa miséria de relacionamento, né? E a partir desse momento, provavelmente, as coisas foram se clareando mais e
Não sei, houve a ruptura ou acertos, enfim, né? Não, houve ruptura. Acabou A mesmo. Mas a ruptura. questão foi aquele momento que ela fala, quando conta, né? E não, hoje em dia já nem conta tanto, mas que foi tipo uma epifania, assim, sabe? Que deu Não, ficou claro para ela que aquela cena que eles estavam vivendo iria se repetir, se repetir, se repetir até o último dia da vida deles, porque não tinha nada que os prendesse. Mas eles já estavam habituados àquilo ali. Aquela discussãozinha que era sempre pelos mesmos motivos, as acusações eram sempre as mesmas, depois o beiço era sempre o mesmo, um ou outro ficava beiçudo um dia, uma semana, sabe? E depois então ficavam juntos, porque é uma coisa estranha, e a gente faz isso com muita coisa na vida, né? sim, esse é o exemplo da chamada síndrome de Estocolmo, né? Que tu, no fundo, tu é apaixonado pelo teu sequestrador e que a relação que a gente chama narcisismo negativo é o sadismo e o masoquismo. Um dos cônjuges é mais sádico, manipulador, é a história do gaslight, né, em que eu te manipulo do meu jeito e tu te submete porque tu está dependente, está triste porque é uma posição masoquista onde eu fico entristecido de estar vivendo aquilo, mas não tenho nenhuma capacidade de sair daquela prisão. Essa é uma das condições mais comuns de relacionamento a dois, quando eles caminham para um tempo grande. Eu não tenho capacidade, embora eu viva sofrendo masoquistamente, e o outro mais sadicamente manipula o que é mais sofredor e dependente. A maioria dos relacionamentos tem um índice disso em grau pequeno, médio e grande. Então, qualquer tipo de terapia de casal vai lidar com isso para resolver, no sentido de resolver essa situação sadomasoquista, ou separação para acabar com o sofrimento. E nós vamos fazendo e a gente vai repetindo, porque é uma característica humana também, essa coisa da repetição. Tu vê uma criança, e ela consegue ouvir a mesma história todas as noites, contada do mesmo jeito, com os mesmos personagens. Hoje talvez não seja exatamente assim uma criança, mas de um modo geral a repetição, né? E consegue ouvir de novo. Aquela coisa de repetir a história, repetir a história, repetir a história. As novelas dão certo assim, os filmes ficam inesquecíveis. É uma questão humana gostar de voltar naquela mesma emoção. É que tu, como tu disse, tem as emoções positivas e as emoções negativas. A linha sadomasoquista, que é muito comum, é uma repetição daquele passado, provavelmente que eu tive com o pai e a mãe, as dificuldades lá que ficam zonas trauma, que tendem a se repetir da mesma forma, porque eu fui condicionado daquele jeito. Então, essas complexidades só são resolvidas através dessa percepção pessoal, porque senão eu fico sempre virado para fora e não sei lidar com o efeito em mim, porque eu sempre estou me queixando de alguém, eu estou merecendo uma coisa que eu não tenho, eu estou sempre numa queixa constante buscando uma satisfação que nunca chega e dificilmente eu me volto para mim buscando entender a mim mesmo. Que a tendência das pessoas é ter ponto cego, né? Eu não é o outro que está me infernizando a vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou uma vítima. Essa é Uhum. uma das posições mais comuns. E eu tô reclamando, eu tô assim porque eu sou a vítima. Eu sou a vítima. É a melhor posição que tem é ser a vítima, porque alguém é culpado. Mas tu? Não, eu sou uma pessoa boa, eu tento fazer, mas não sei por quê, as pessoas não me entendem, não me veem, eu não. Ai, mas como? Tu quer dizer que eu que sou mal? Não. Que É bafão, né? complicado. É um bafão a vida, né? Aí nós de novo
vamos terminar com incrementando o observador pessoal em que fica entre o mundo externo e o mundo interno. Mas então tu quer dizer que um interage com o outro porque quem faz o mundo externo sou eu? Exato. Se tu não mudar internamente, o mundo externo é uma expressão do teu trauma repetido. E tu vítima. Sim. Mas também se a pessoa começa a ficar nessa posição assim, tanto quanto tranquila, porque isso te dá, né? Eu acho que a tendência é tu ficar mais tranquila. Quando tu não chega a te emocionar e assumir qualquer coisa ali do que tu tá vendo. Mas isso não pode te deixar uma pessoa indiferente? Mas aí é que tá, é uma coisa de gerar sentido pessoal àqueles problemas que estão acontecendo. Então, eu tenho que estar independente. De novo, então, essa distância tem que ser adequada a cada um de nós. Por isso, esse observador constante de ver que distância eu tenho que ter do problema para poder lidar com o problema. E não ficar misturado com o problema de um jeito que é muito mais fácil eu achar que o problema é fora do que em mim. Uhum. Essa é uma zona extremamente complexa em que o observador está sempre atento à distorção que vem de mim e à distorção que vem de fora. E eu mediar as duas para não ficar vítima ou indiferente. É isso aí, né? É isso aí, a gente precisa fazer isso. Eu já mandei aqui um vídeo para umas amigas dos bebezões, aqui os bebês recém-nascidos, fazendo aquela cara de indignado com o que está vendo, né? Que chegar nesse mundo aqui não é nada fácil, né? Mas eles nem têm ideia de tudo que vai passar até a gente cantar para subir, né? Pô, tu me tirou daquele mundo maravilhoso do útero da minha mãe, onde eu ganhava tudo a tempo e a hora, me crescia, me sentia bem, e me tira dali e agora põe eu a respirar esse mundo aí que é um porra do mundo. Eu vou lhe mandar esse vídeo aqui. Eu vou lhe mandar o vídeo. Ele é muito engraçado. Não é engraçado, te faz pensar. Porque as crianças são incríveis e os olhares são magníficos também, né? É isso, doutor Maia. Então tá. Estamos chegando ao final aqui de mais um sábado e eu vou lhe passar esse vídeo aqui dos bebês pensativos. Tá certo, então. Tá, um grande abraço, bom final de semana. Obrigado. E até a próxima, né? A gente sabe que sem Twitter, viu? Porque o Twitter fechou, né? O Twitter fechou. Imagina, era uma usuária constante do Twitter, estava sempre aberto aqui, sabe? E agora não tem mais. Eu até notei assim que quando tu pensou no mosquito, caiu uma lágrima. Passei a noite chorando. Ele vai ter que comprar um outro playground para ele, ou uma piscina de bolinha, alguma coisa assim, para poder brincar de ser dono do mundo. Ele brincou de ser dono do mundo, né? Isso, tá. Ainda dono de uma grande parte. Mas é só aquilo ali que ele tem, né? Pode ser muito, mas é só que ele não pode mandar num país e fazer acontecer, né? Vamos ver se eles vão se acertar, a gente sabe disso. Mas se eles vão se acertar, eu tenho certeza disso. Mas o Twitter, eu acho que foi muito bom que foi fechado para ensinar um pouquinho pro cara, né? Menos, né? Menos, só isso, né? Mas eu vou sentir falta do Twitter. Gostava dele. Uma pena. Bom final de semana. Obrigado, doutor Maia. Um abraço para ti e aos ouvintes também. Tudo de bom. Obrigada. Pois então, né, amigos, chegamos ao final do nosso encontro. Hoje é dia 31 de agosto, acabou, quer dizer, não acabou ainda, vai até meia-noite, né? Consegui passar pelo agosto, vamos ver se vou até o final do ano, né? Se emplaco 2025. Tô na tentativa aqui. Bom, se der tudo certo, a gente se encontra na segunda-feira, a partir das 9 horas, aqui pela nossa web rádio, né? Pela nossa rádio web Manaua, a Voz da Resistência. Amanhã, domingo, às 19 horas, nós temos o Adroaldo Bauer Correia chegando aqui, dando
né, aquele primeiro impacto para a semana que vem. Tudo de bom, grande abraço, fique em paz e vai dar tudo certo. Se der, eu volto segunda-feira. Grande beijo, até lá.